Na final da Liga dos Campeões da Europa. Ela desvia, se não me engano, no Basagli. Sim. Poxa, o Buffon tentou, mas... Aí é o Buffon, né? Lamento. E quando você erra, você fica já chateado, e aí o seu ato seguinte não é natural. Aí não teve como. O primeiro gol lá, meu chute. Olha isso, olha lá. Ele ainda raspa na bola. Muito em cima. Inspiradíssimo, eu defenderia os dois. Na boa fase, inspiradíssimo, defenderia os dois. O primeiro, como ele chuta errado no pé do pau, sabe o que acontece também? Já pula acanhado, porque tipo, já fez uma bobagem, deixa eu ir lá recuperar. Mas vou dizer o que acontece também. Essa mesma torcida do Flamengo pode ter visto antes, porque o jogo foi em outro horário, o Vitor salvar o Atlético Mineiro, defendendo bolas muito difíceis no jogo contra o Avaí. Então, você fica na cabeça com o seguinte, pô, um goleiro... Grau de comparação, né? Um goleiro bom mesmo faz o que o Vitor fez. Pô, se eu fosse Atlético, eu ia ficar preocupado. Então, o dia que o Vitor não jogar, pô, meu time não é ninguém sem o Vitor. Também tem isso, né? Porque o Vitor faz 2 jogos que é o melhor jogador. O Atlético tem um baita elenco. É uma situação também preocupante. Mas o Vitor brilhando tanto como ontem de novo. E o Vitor ontem teve uma diferença fundamental também entre o Atlético e o Flamengo, né? O Fred foi lá e fez um gol. Sim, o Flamengo já há mais de 180 minutos não faz um gol. Há mais de 200, né? Porque... Então vamos começar as comparações. Então o Guerreiro está vivendo uma fase do Fred, eles estavam iguais, agora o Guerreiro não fez gol, mas o Fred fez o primeiro também. O Fernando Praz anda muito mal no Palmeiras também, é exemplo do Muralha. Muito mal? Não, mal. Se você olhar as derrotas, é muito mal. O gol que ele tomou ontem é o gol de um jogador que está mal. Os 2 gols contra o São Paulo. Pela qualidade, veja bem, gente, quando eu falo o Fernando Praz está mal, pela qualidade que tem o Fernando Praz, que é ídolo. Tem que ele é mais goleiro do que o Muralha, né? Condições normais de temperatura e pressão. Ele é mais goleiro do que o Muralha. Por isso mesmo, chama a atenção ele falhar. No Palmeiras e no Atlético Mineiro hoje não existem condições ideais de temperatura e pressão. Não. Porque a pressão vai lá no alto. Você citou o jogo anterior e provavelmente nós temos, aí agora nós estamos vendo o desembarque do Flamengo no Rio de Janeiro, mas provavelmente nós temos imagens das 3 defesas praticamente na sequência que o Magrão fez. É o goleiro mais velho em atividade no futebol brasileiro. Nossa, aquele fim de jogo foi impressionante. Impressionante, são 3 defesas. E antes tem uma defesa no canto que a torcida do Flamengo já fez uma edição, está rolando aí nas redes sociais. A gente fez também, olha lá. Você sabe que quando eu recebi, eu tive dificuldade de... Eu falei, mas estão mostrando o mesmo lance? Porque a tela pequenininha do celular, né? A visão já não está ajudando muito nessa idade. Mas agora você vê o lance de cima, Leandro Damião chutando de fora da entrada da área, né? E aí a defesa Os 2 chutes são praticamente da mesma distância. Com uma grande diferença. Não tem desvio. Sem desvio. Mas agora, mudou de opinião? Não, só estou dizendo que a diferença é que não tem desvio. Mas você falou que o desvio... Eu continuo achando que na boa fase ele poderia pegar o Muralha. Agora, no Muralha é seguro, a fase não é boa, não pegou. Mas era uma bola que não é uma bola indefensável. Claro que tem um grau de dificuldade, mas que desvia, não é falha, não é frango, só estou dizendo assim que é uma bola que dá para pegar. Só que é o seguinte, como a fase não é boa, é visto como uma falha. Sabe o que acontece também? Quando o goleiro joga num time que tem um nível de cobrança alto, o gol o gol parece sempre mais defensável para o torcedor, porque ele não quer tomar gol nunca. E assim, o time está disputando jogos muito tensos. E até hoje tem gente que reclama do gol que o Muralha sofreu na Libertadores. O segundo gol. Agora, o cara tá dentro da área, só ele, o goleiro, mete uma bola no canto, mas aí o cara começa a falar, o Vitor pegava. Seria o caso de Fernando Praz, naquela boa fase, pegava. Concordamos. E antes ele faz uma defesaça, né? 3-0 pro Flamengo, faz uma defesaça antes. Só que não vale de nada mais. Na cabeça do torcedor, ele tem que fazer essa defesaça e a outra também. Concordamos todos que a fase dele não é boa. Emocionalmente, o sujeito está muito fragilizado aí, como a gente vê em lances que... esquece os lances do gol. Mas peraí, qual foi o frangaço que o Muralha tomou nos últimos jogos? Não, mas eu estou dizendo assim, é um goleiro que chutes de meia distância, ele não encaixa mais, ele prefere espalmar. A saída... Mas é uma fase ou é insegurança? Não, é insegurança, ele está inseguro. Ele está inseguro, uma fase de insegurança que o Flamengo vai ter que desenvolver um trabalho aí para que ele recupere essa segurança. Seria o caso, então, de barrá-lo?
Porque o goleiro reserva, que é o Thiago, é um goleiro que o Zé Ricardo, inclusive, conhece bem. Será que você pegar um goleiro que não tem... César está lá também, né? Mas acho que o reserva... Mas ele é considerado terceiro goleiro hoje. O reserva imediato é o Thiago. Porque, por exemplo, vamos continuando aí no paralelo Flamengo e Palmeiras. Ano passado, quando o Fernando Praz se contundiu, entrou o Jailson, né? E o Jailson fez um campeonato brasileiro brilhante. Sim. Ninguém levava fé nele. Ele era um goleiro que também não tinha histórico por clubes grandes, pelo contrário, goleiro que sempre foi mais coadjuvante do que protagonista. Claro. E aí fez um campeonato brasileiro retocável. Né? Será que é a hora, então, de chegar e falar, reconhecer, esses são os desafios que a comissão técnica do Flamengo tem agora? O Muralha está inseguro, então vamos tirar e fazer um trabalho para ele recuperar essa confiança. Thiago, vem cá, domingo é contigo. Eu acho que essa é a hora, entendeu? Porque Muralha, não vai pedir para sair, imagina. Não, nenhum jogador do Magrão aí no fundo que destacaram, ó. Só para piorar a imagem do Vinícius Júnior. Do Juan, Vinícius Júnior no rebote, ó. O Magrão só para piorar a fase a imagem do Muralha, né? Ou seja, o cara falha e o goleiro adversário salva o time no final. E aí são momentos em que o Muralha foi criticado pela torcida do Flamengo. Esse é palestino? Não, Palestino, eliminação na Sul-Americana. Agora, e sobre uma... Eu acho que não vai aparecer um frango aí. Ó, Contra o Atlético Paranaense. você acha frango? Tem um erro de posicionamento. Sim. De tempo de bola, né? Isso. frango é falha, né? Não tem, o frango não tem. O que tem é sintomas evidentes de insegurança. Agora é engraçado a gente falando do Magrão, né? O Magrão há quanto tempo é esse baita goleiro, né? Uma década. E o Muralha... Falha, desculpa te interromper, mano. Não acho. Falha? Não acho. Eu acho que tudo entra naquela conta de que as pessoas imaginam que o grande goleiro faria essa defesa. E outra coisa, se o jogo estivesse 3-0 para o Flamengo, essas coisas iam passando um pouco mais batidas. Quando o gol é decisivo, inclusive foi uma derrota, como foi o caso de ontem, você observa ele 200 vezes e aí tem que pôr a culpa em alguém. Se o jogo está 3-0, falhou. Daqui a pouco a gente vai ver o jogo do Vasco e Corinthians. O primeiro gol do Luiz Fabiano é uma bola em que o Cássio, que está em ótima fase, falhou. Demora para sair. Acho que até muito em função dos refletores de São Januário, atrapalha a hora que ele vê a bola, já está tarde e tal. Mas foi 5-2, amigo. Ninguém vai ficar falando hoje da falha do Cássio. E é engraçado então, que o exemplo... se você ganhou ou perdeu o jogo. O exemplo do Cássio O Cássio continua rebatendo por meio da área. Que é uma boa... crônico. É uma boa inspiração aí para a recuperação do Muralha, né? O Cássio outro dia estava passando por uma péssima fase. Voltou a jogar bem. Mas aí não é o caso. Tem grandes fases, tem falha. Né? Eu tenho dúvida disso, Paulo. Eu fico pensando se recupera no banco ou entra o outro. Mas cada jogador tem seu perfil, não tem perfil. Eu não sei se o jogador se abate para talvez pode faltar aí para o Muralha. Eu tenho dúvida. É uma sombra para o Muralha. Talvez esteja faltando uma sombra para o Muralha. Mas vai voltar o Paulo Vieira. Mas eu não acho que ele está numa fase ruim porque ele não tem sombra. Mas não foi eu que pedi pro Paulo Vitor sair do Flamengo. Ele fica de longe, ele fica rindo pra mim lá de longe, para me provocar. Eu não pedi pro Paulo Vitor sair do Flamengo. A torcida do Flamengo pediu e agora quer ele de volta. Pode daqui a pouco, pode olhar aí que vai aparecer na página azul. O Paulo Vitor é alguém falando que era o Paulo Vitor de volta. O Paulo Vitor não dá. É por isso que o clube de futebol, e nesse momento, a direção do Flamengo tem que ter essa serenidade. Não é que você tem que ignorar o que diz o torcedor, mas você tem que relativizar. Entendeu? Relativizar pelo menos. Porque a mesma torcida que agora pede a volta do Paulo Vitor, lá atrás dizia braço curto, mas é bom de pênalti. Mas não tem pênalti toda hora, não serve pra nada. Agora o Muralha não pega pênalti. É uma das críticas que se fazem a ele. Tem essa crítica também? Não pega pênalti. Não, tem essa crítica. Pegou um pênalti esse ano. Essa crítica. É o goleiro com a pior relação entre pênaltis cobrados e defendidos. Aí o cara olha pro lado, vê o Gatito, aí o Gatito pega pênalti pra burro. Pênalti pra caramba. Pegou um do Sport, inclusive, batido pelo Diego Souza. Foi. Não, estava em campo ontem, hein? Aumenta também o impacto da vitória do Sport. A primeira vitória do Vanderlei Luxemburgo no comando do Sport, né? Ele teve um empate, uma derrota e uma vitória. Vamos, aliás, ouvir os personagens da partida. Tem o Vanderlei Luxemburgo falando, tem também o Zé Ricardo. Vamos num pacote professores, não? Vamos ouvir os dois primeiro, né? Pode ser nessa ordem, então. Deixa o Vanderlei Luxemburgo por último, porque ele responde aquela pergunta que deu confusão, vai.
Eu vejo que a pressão ela faz parte do uniforme do atleta e daqueles que trabalham com futebol. Principalmente tratando-se no grande clube como é o Flamengo. A gente teve momentos de felicidade no clube e esse é o momento mais delicado que nós passamos. Então, manter o equilíbrio no momento bom, a gente tenta manter o equilíbrio para a gente ver onde a gente pode melhorar. Você acha que talvez seja o momento do Flamengo olhar para outras opções de goleiro também, visto as falhas frequentes do Muralha? Olha, dificilmente a gente vem para uma coletiva e fala de atuações individuais, a gente prefere sempre estar falando do coletivo e nessa linha a gente vai preferir reconhecer que a gente não fez uma boa atuação, principalmente no segundo tempo. Primeiramente, uma identidade do grupo, um perfil de equipe. Depois desse perfil de equipe, a gente vai começar a dar ênfase às situações táticas. Se você não tiver um perfil de equipe, o que você quer, a tua proposta, você realmente não vai a lugar nenhum. Então, eu estou identificando esse grupo, o que esse grupo quer, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós queremos, para onde nós vamos. A partir do momento que você definir isso, aí nós estamos no caminho certo. Aí vamos desenvolver outras situações. Para você que tem uma identificação com o Flamengo, já se declarou torcedor, quem é o verdadeiro campeão de 87? Você ficou uma semana para tomar coragem? Era isso? Você ficou uma semana tomando coragem. Eu vou ser o cara que vou perguntar, né? É isso, fala a verdade. Porque todo mundo falava. Teve um cara no Rio de Janeiro da imprensa que falou assim: ele tem a obrigação de responder. Alguém tem que perguntar e tem a obrigação de responder. Vou te responder com muita tranquilidade. Eu respeito a todas as perguntas, mas eu vou te retribuir com uma pergunta. Eu estou no esporte, tá certo? Aqui hoje. Eu tenho os torcedores do esporte e todo mundo sabe que eu sou Flamengo. Essa resposta só interessa a você, que eu vou deixar 50% daí chateado comigo, por que lado que eu pender. Então, ela não tem por que existir a pergunta. É no sentido só de deixar um profissional, um ser humano, mal com uma situação ou com a outra. Então, eu não entendo por que essa pergunta, o que vai mudar a minha resposta. A taça já foi decidida pelo tribunal. O tribunal já decidiu que a taça é do esporte. Então, por que ela, depois de 30 anos, que já foi discutida demais, o que vai interessar a minha resposta, a não ser você me dar mais nucada, para que uma parte fique chateada comigo, ou a outra parte, dependendo da resposta, fica chateada comigo? Pergunta, eu sou jornalista, então pode ser que eu esteja contaminado aqui no meu pensamento. Eu acho que pergunta é sempre válida. Não, a pergunta é procedente, claro que é procedente. O direito de perguntar. A pergunta é sempre válida. Eu acho que quem está sendo entrevistado tem que estar preparado para responder. Sim. E acho até que o Luxemburgo estava muito bem preparado. Só na parte final, né? E na parte em que ele efetivamente respondeu a pergunta, ele deu a resposta mais correta possível. Sim. O tribunal decidiu. O título é do esporte. E quando ele disse ali pro repórter, você demorou uma semana para ter coragem, é porque ele já sabia que desde o primeiro dia ele estava sujeito a essa pergunta. Na apresentação dele, claro. No dia da apresentação dele, ele falou, vai ter tudo que o cara colocou. Vai ter a entrevista coletiva do Vanderlei hoje, e alguém nessa coletiva certamente vai perguntar quem é o campeão de 87. Natural. E assim, gente, peraí, esse é um tema que existe, que está presente na vida dos dois clubes, que foi encarada com muita seriedade pelos dois clubes. E ele sempre tanto que eu faço uma crítica aqui, já fiz essa crítica aqui, já fiz essa crítica na minha coluna no Globo. Eu acho que esses dois times gastaram uma quantidade de dinheiro inacreditável para provar algo que aconteceu dentro do campo. Para ir para a justiça comum, para decidir algo que é da esfera não seria nem da esfera da justiça desportiva, seria a esfera da administração esportiva. Eu sempre tive a curiosidade de fazer essa conta, mas ela é muito difícil, porque já mudou moeda, são 30 anos, né? No Brasil, você fazer um cálculo financeiro de 30... O que foi gasto pelos dois times em advogado, para provar que você é campeão... A resposta dele é apropriada e o repórter fez o seu papel. Claro, porque o jornalismo, infelizmente, para muita gente, é uma profissão de você sempre meter o dedo na ferida. Esse é o nosso papel. Mas olha só, tem gente que mesmo sem ser perguntada de nada, mete o dedo na ferida. O René, por exemplo, quando chegou ao Flamengo, e ontem ele foi vaiado pela torcida do esporte, na primeira entrevista coletiva dele, ele disse, sem ser perguntado exatamente isso, disse que estava vindo para o Flamengo para ser heptacampeão brasileiro. Direito dele. O hepta provoca a torcida do esporte.
O Tomás, ex-jogador do Flamengo, que fez o gol ontem, do Flamengo. faz o gesto do 8, deixa eu enquadrar na câmera, seguido do gesto do... do 7. Fechar, Marcelo. Do gesto do 7. Direito dele. Está mostrado o 87. A torcida do Sport tem um grito, 87 é nosso, 2008 também. Ou seja, esse também não é um tema irrelevante para Flamengo. Não, pelo contrário. Pelo contrário, os dois clubes levam essa questão muito a sério. Só não teriam... Saber a posição, olha o gesto aí. Saber a posição, 87 é nosso, né? Quando ele bate no peito, ele quer dizer isso, é nosso. O Tomás, um jogador revelado pelo Flamengo. Lógico que isso mobiliza. Se o jogador do Flamengo hoje joga com a camisa número 87. Também ex-jogador do Flamengo. Agora já tem girado muito. Claro, mas se o Vanderlei fosse um notório torcedor do Vasco, do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Internacional, essa pergunta não seria feita. Não. Mas ele sempre fez questão, e até porque o de se declarar torcedor do Flamengo. É ex-jogador do Flamengo, é ex-treinador do Flamengo em mais de uma oportunidade, é declarado torcedor do Flamengo e hoje treina o Sport. Por que não? Claro, pergunta ele estava esperando. Vale? Quando ele fala para o repórter ali, você ficou uma semana esperando para ter coragem. E ele não pensa para responder, né? Ele emenda quando ele ia falar. Sabia qual era a pergunta. A pergunta é absolutamente... Se o ano que vem ele estiver aqui no Flamengo, ele vai dizer que o título é do Flamengo. E daqui a pouco, se ele um pouco mais bem sucedido do Sport, ele vai dizer que o Sport vai mudar essa... E é o certo, e vai fazer esse papel mesmo. E o Tomás ali, não sei, quando ele fala é nosso, eu não sei se o Tomás é flamenguista. Ele é revelado no Flamengo. Tô brincando. Claro que ele está dizendo ali que é do Sport, está batendo no escudo e tal, né? Eu não me lembro dele ter declarado torcedor do Flamengo. Eu não sei o que está lá dentro, mas enfim. Era uma pergunta esperada e o Luxemburgo teve uma semana para pensar na resposta e foi bem na resposta. Foi bem na parte concreta. No começo agora podia ter tirado de letra. Na hora de ensinar jornalismo. Aquilo que tem que ser perguntado e aquilo que não precisa ser perguntado, ou seja, não precisa querer dar aula de jornalismo, até porque não é jornalista. Então, quer dizer, quer ensinar o que... É exagero, e assim como ninguém vai querer ensinar futebol, nós não vamos querer ensinar futebol, Vanderlei. Então, tem um argumento que eles usam que às vezes eu aceito também. É que aqui em programas como esse, às vezes parece que a gente está querendo ensinar o treinador a treinar o time. Mas a gente está expondo só a nossa opinião. Exatamente. Né? Agora, voltando à questão que envolve, me parece assim, do Flamengo especialmente, não é que o futuro seja duvidoso, você veja drama e veja dor. Mas é que vão pingando os tweets ali. Está na hora de contratar um novo goleiro para o Flamengo? Sim ou claro? Mas é óbvio que a comissão técnica e a direção do Flamengo tem que conversar sobre esse momento da equipe. Se colocar um Cone no meio das traves, vai fazer mais defesa que o Muralha. Aí já é maldade. Cara, porque tem momentos no futebol, Moreno, em que tem um divórcio entre a torcida e o jogador, o treinador, às vezes até o próprio time, né? O time inteiro, né? Começam a achar que não há reconciliação também, né? Você acha? Eu acho. Que nem se o Muralha começar a fechar o gol agora. É o exemplo do Márcio Araújo. For para a área do adversário. É o exemplo do Márcio Araújo. Não dá certo. Márcio Araújo já foi esse Cristo que hoje é o Muralha. E aí ele dá a volta por cima, ele começa a fazer uma sequência boa de jogos e tudo mais, mas todo mundo fica só esperando a primeira falha. Quando acontece a primeira falha, logo alguém aponta o dedo e diz, também é o Márcio Araújo. Vai ser a mesma coisa com o Muralha. E aí, quando chega essa hora, eu acho que é divórcio na certa. Não tem mais como você amarrar isso e continuar. Eu acho que ele não vai conseguir mais ser um jogador querido. Acho que até o Márcio Araújo é um pouco mais a história do rótulo. Porque ele faz um trabalho que fica meio... Às vezes parece meio invisível, né? O goleiro fica mais exposto. Eu acho que se o Muralha volta a ser Muralha, agora ele está sendo Alex, né? Quando ele for Muralha e fechar o gol, acho que... acho que existe uma facilidade maior do torcedor voltar a abraçá-lo agora. Os próximos 10 jogos seguintes, se em 9 seguidos ele fechar o gol, pegar pra caramba, aí, poxa, Muralha, mas se no 10º tomar um gol, né, ou então tomar, cometer uma tudo. Já começou. É curioso, né, que não faz muito tempo que o excelente, elogiadíssimo Tite levou o Muralha como um dos 3 melhores do Brasil, e que se colocasse para jogar no lugar do Alisson, naquele momento que levou, todo mundo se sentia seguro. Muita gente estranhou naquela época. Você não teria segurança? Era isso que eu estava falando naquela hora. O Tite já escolheu errado quando levou o Muralha. Então vamos para lá. O Tite foi criticado ao levar o Muralha. Não foi uma unanimidade, não. E Barreto, isso que eu estava comentando naquela hora, que você pediu com licença para continuar falando da imagem ali, que eu estava falando do Magrão, né? Que o Magrão há 10 anos, sei lá quanto tempo,
Vive um grande momento, é um baita goleiro. Falta marketing, eu acho, para ele. Nunca foi convocado, nunca foi lembrado. Muito bom. E o Muralha, ali, com um curto espaço ali de exposição, de boas atuações, aqui, né? foi para a seleção brasileira. O que é muito reconhecido pela torcida do Sport. Completou ontem 644 jogos pelo Sport, é um ídolo da torcida. Eu digo ele, sei lá, de autopromoção. E tem um detalhe, né? É um jogador que não dá carteirada. 2 anos atrás, contra esse mesmo Flamengo, no Maracanã, o jogo foi 2-2, ele sofreu uma contusão no ombro, saiu, e aí o respeitável público conheceu efetivamente, nacionalmente, o Danilo Fernandes, que entrou, agarrou para burro e coisa e tal, e o Magrão se recuperou e ficou na reserva, e você nunca viu o Magrão abrir a boca para dizer, olha, reclamar. Tempo antiguidade direito adquirido, então tem que... Nada, o Danilo Fernandes ali, aí no final, o Danilo Fernandes foi para o Internacional e o Magrão recuperou a posição titular. Magrão, né? Hein? O Magrão não é novo. É o goleiro mais velho em atividade no futebol brasileiro. E aí é o seguinte, você não está falando só de um grande goleiro, você está falando também de um grande profissional. E ó, o Sport teve umas classificações difíceis esse ano, na Sul-Americana, na Copa do Brasil. O Magrão andou pegando pênaltis decisivos, é um bom pegador de pênalti. Não só esse ano, como diz o Moreno, há 10 anos que ele pega pênalti, coloca, leva o Sport mais além do que podia às vezes chegar. E é amado pelo torcedor. Agora, muito bom esse Magrão. Só queria voltar à questão que eu disse aqui, que entendo que o Muralha, de repente, poderia ser afastado, pelo seguinte, é óbvio que isso passa por uma conversa que você tem que ter com o jogador. Se por acaso nessa conversa você percebe que o nível de insegurança dele está muito alto, ele não vai chegar em momento algum e dizer assim, me tira do time. É muito difícil um profissional verbalizar isso, chegar e falar, me tira. Não. Mas se você observa isso, a melhor maneira de preservá-lo e de não expor a equipe também, porque não é a insegurança de um goleiro, no caso do Flamengo do Muralha, ela contamina o sistema defensivo. Porque você começa a ficar ali também dizendo assim, peraí, mas se passar vai entrar. Posso recuar para ele. Entende? Então, é isso. Uma decisão de mantê-lo titular ou não passa por essa conversa. E aí, entendeu? Olha, vamos preservar, vamos botar aqui para trabalhar. Tira o foco, né? Tira o foco. Entende? Então eu acho que essa possibilidade, no mínimo, a comissão técnica do Flamengo poderia estudar. Agora, vocês citaram Muralha, vocês citaram Márcio Araújo, jogadores do sistema defensivo do Flamengo que estão expostos à crítica da torcida. Eu acrescentaria aqui o Rafael Vaz, que já foi barrado. Entrou o Juan no time antes mesmo da chegada do Rodolfo, que é outra contratação que vai ser anunciada oficialmente, se não hoje, já nos próximos dias. Isso aí está tudo encaminhado. O Flamengo também vai renovar com o Hever, que é um assunto que tem ficado em segundo plano, né? Mas é urgente. O contrato vence agora no meio do ano. Mas eu estou vendo os lances ali, eu não estou vendo muito ataque do Flamengo. Eu trabalhei no jogo do Vasco, aí que eu quero chegar. Não assisti o jogo do Flamengo. É aí que eu quero chegar. O Flamengo até atacou, esteve no campo do Sport. Mais do que atacar, esteve no campo do Sport. O primeiro tempo desse jogo foi um primeiro tempo de contra-ataque. O Sport, dono da casa, contra-atacava o Flamengo. E estava chegando sem eficiência. O André, na saída do intervalo, diz, olha, às vezes eu estou ficando muito sozinho lá na frente, a gente precisa acertar isso. Tudo isso que está caindo em cima de volante, de zagueiro e de goleiro, porque não o pessoal lá da frente não está ajudando a causa também, né? Aqueles lances, o Flamengo, esses lances com o Magrão, o jogo já estava mais na mão. Já estava 2-0. É isso que eu ia te dizer. O Flamengo, como eu começa a aparecer muito, né? Aqui é o arame liso do futebol brasileiro. O Flamengo cerca, mas não machuca. Fica lá na frente, troca a bola, ocupa espaço, chega perto da área e finaliza pouco. Não entra. Já são mais de 200 minutos sem fazer gol. O Palmeiras está numa situação pior, né? São 4 jogos sem fazer gol. É mais complicado. Gastou tudo na primeira rodada. Agora, o pessoal lá da frente não tem ajudado a causa também, né? E o Flamengo, uma vez eu fiz uma crítica ao Zé Ricardo, eu escrevi até na coluna essa expressão. O time dele termina sempre com mais volante do que começa. Agora é o contrário. Claro. Agora termina com mais centroavante do que começa. Então, ele nos últimos jogos ele tem repetido um padrão de botar o Vinícius Júnior e botar o segundo centroavante. Ontem o ataque terminou com Vinícius Júnior, com Viseu e Damião no meio da área. Vinícius Júnior aberto.
Vinícius de um lado e Everton do outro, com o Mancoejo formando a dupla de volantes com o Arão. Ele tirou o Márcio Araújo. Ou seja, botou o time todo para frente. Então, essa é uma hora também, mas não faz gol, que o próprio Zé, a comissão técnica de diretoria, tem que sentar e conversar e dizer assim, tem uma coisa que não está funcionando. Não está funcionando. Porque quando você fala assim, o ataque não ajuda, mas também não tem... Eu só vi um bom desempenho do Flamengo até agora nesse Campeonato Brasileiro, foi o primeiro tempo do jogo contra o Atlético Mineiro. Ali o Flamengo jogou bem. Fora isso, não vi bons desempenhos do Flamengo. Então eu acho que é a hora de todos pararem e falar assim, tem coisas que não estão funcionando. E atacar o que não está funcionando. Aquele jogo o Flamengo perdeu uma chance de matar também. No primeiro tempo. Teve uma bola no pé do Guerreiro que ele perdeu o gol. Então, fora isso, eu não vi o Flamengo, diferentemente de outras equipes. O Corinthians, você vê jogando bem. O Botafogo, você vê jogando bem. O Grêmio, então, poxa. Grêmio muito bem. Você vê o Grêmio, a Chapecoense você vê jogando muito bem. Eu ontem acompanhei Curitiba e Palmeiras. O Curitiba você vê jogando muito bem. Então é diferente. Então tem alguma coisa que não está funcionando. Não sei se tem que chegar. Não creio, defendo essa ideia de chegar a uma medida radical de trocar o técnico. Até porque o mercado, ele te oferece pouquíssimas opções. O Zé Ricardo já achou o Flamengo? Esquece quem vai chegar, do que ele tem na mão. Não. Ele tem repetido o time? Não. Não. Porque isso tem acontecido com o Cuca. Quando você põe a primeira comparação Cuca-Zé Ricardo, não, repetir o Cuca não achou ainda o que vai fazer. A escalação repete. Então, o Zé Ricardo teve mais tempo. A escalação ele tem. Trocou o Rafael Vaz, teve dificuldade para encontrar alguém para jogar no lugar do Diego, agora o Diego está de volta, aí o Everton Ribeiro chega também, o Conca já está à disposição, o Ederson à disposição mesmo, né, com condições de jogar 90 minutos há mais ou menos uma semana, 2 semanas. Ela, uma pergunta, eu não sou muito do ramo não, mas eu vou te perguntar. Dentro da cultura Highlander só pode existir um. Ou joga Conca, ou joga Diego, ou joga Ederson, não é isso? Ou jogam os 3? Não, eu acho que pode jogar até 2. O que eu penso é o seguinte, Paulinho, você não tem o Diego, como o Flamengo perdeu o Diego, se você tinha o Conca também. E não tinha o Ederson. Então, aí o técnico mas é isso, assim, eu não estou aqui para defender o Zé Ricardo. Eu acho que ele comete alguns equívocos, por exemplo, demora muito a mexer no time. Tem uma dificuldade para ler o jogo, então, se ele lê o jogo... Eu acho que é para se sentir seguro em relação à mudança. É raro o Zé Ricardo mexer em intervalo. É raro o time do Flamengo voltar para o segundo tempo, né, com outro jogador. Então ele demora a mexer no time. É uma crítica que eu faço ao trabalho dele. Agora, acho que a gente tem que ser justo. Sabe, ele perdeu um jogador, engraçado isso, né? Tinha reposição. Tinha, mas não podia jogar, né? Que era o Ederson Conca. Sabe uma coisa? Eu acho que a avaliação completa do trabalho do Zé Ricardo tem que ser feita, como o Barreto disse aqui na abertura. O torcedor do Flamengo vai para a rede social e fala o seguinte: não adianta ter Vinícius Júnior, Everton Ribeiro, Guerreiro, Leandro Damião, Felipe Viseu, Everton, não sei o que, você tem o Muralha. Peraí, mas... Não tem ainda, por exemplo, o Everton Ribeiro. O Conca ainda não estreou. Uma coisa que eu acho, assim, Mauro pode falar disso de cadeira. Eu acho que o Zé Ricardo está no estágio do Carille na primeira passagem pelo Corinthians. Na primeira. O Carille de hoje é muito mais seguro. Totalmente. Eu convivo com o Carille hoje todo dia. Está um ano no cargo, Paulinho. Hoje é o técnico que tem mais tempo de atividade no Brasil. Sim, claro. Mas a primeira passagem do Carille foi muito curta. Há quem diga, inclusive, que o Corinthians perdeu tempo de não efetivar logo o Carille logo na saída do Tite, com o Oswaldo, com o Cristóvão, etc., porque o Carille está desenvolvendo um trabalho mesmo esse ano. O Zé já vem do ano passado. Mas não vem com o mesmo time. A base não mudou tanto do Flamengo, mudou? Do ano passado para cá, eu só vejo chegar reforços, mas, sei lá, 8, 9 jogadores estavam lá o ano passado. Por exemplo, quando veio o Rômulo... Saiu alguém no time titular do Palmeiras, do Flamengo? Mudou na lateral esquerda. Saiu o Jorge. Mas chegada, reforço. Não, saiu um, entrou outro, né? Saiu o Jorge. E mudou no meio de campo, porque o hoje esquecido Rômulo, quando chegou, era para ser titular. Só que o Rômulo não chegou, digamos, 100% fisicamente. Aí tira o Rômulo. Aí volta com o Márcio Araújo. Aí fica Márcio Araújo. Só que Márcio Araújo e Rômulo têm estilos diferentes. Um tem uma característica, né, e o outro tem outra característica. Não dá com o Rômulo.
Aí, acho que assim, o Zé ainda está aprendendo muito. Na minha visão, por exemplo, semana passada nós criticamos aqui o Abel, porque no jogo contra o Atlético Paranaense, quando o Fluminense ficou com 10, ele tirou o Gustavo Scarpa. O Abel é o técnico brasileiro da Série A mais longevo. Acho que agora o Vanderlei passa ele. Acho que o Vanderlei é mais velho do que ele. Pois bem, ano passado, no Flamengo e Palmeiras... Você diz há mais tempo no cargo... Não, estou de idade. Na profissão e não na... Isso. Ano passado o Zé tirou o Diego no jogo contra o Palmeiras, na arena do Palmeiras, porque também queria... Eu acho que tem uma coisa de ideia, que uma hora funciona, outra hora não funciona. Agora, tirá-lo do cargo, pelo menos não vejo essa como uma solução imediata para o Flamengo. Até porque ele era tão elogiado, né? No começo do trabalho, no passado e tudo. Eu acho que estava todo mundo muito satisfeito com ele. É a fase do time. Até porque final, saiu da Libertadores, foi um choque, foi. E aí desestrutura um monte de coisa. O torcedor fica chateado, aí não quer mais perder, não aceita mais nada, e internamente... Aumenta a cobrança, né, irmão? Aí eu vi a entrevista do Guerreiro, com a experiência que tem o Guerreiro, dizendo, pô, no jogo seguinte que o Flamengo fez, a gente precisava de um jogo desse para dar uma descarregada e tal, porque é lógico que todo mundo sentiu. O Flamengo estava se preparando para ser campeão da Libertadores, assim como o Palmeiras. Lá não tem a crise ainda, acho que também não está ela instalada no Flamengo, está aí com essa coisa do torcedor revoltando, lá menor, mas o palmeirense também tem toda certeza ainda que vai ganhar a Libertadores. Aí aceitou perder o Paulista. Por enquanto, está aceitando. Aí voltou derrotas, voltou o Cuca, agora é brasileiro. Agora vai. Com esse elenco, e o Cuca fechou. Aí o Cuca, 4 derrotas. O cara, pô, e aí? Mas estamos na Libertadores. Não tem a menor dúvida que vai ter pichação, etc e tal, se o Palmeiras não for bem. E o Palmeiras quase que nos classifica na Copa do Brasil, né? Sim, passando, raspando ali. Mas está na esperança da Libertadores. Então ainda tem... O sonho pode ser alimentado, ao contrário do Flamengo, que acabou, está fora. E aí vem a revolta. Vai demorar um pouquinho para o Flamengo entrar nos trilhos, mas a tendência é o time só melhorar, né? Só vai chegar... Gente, tá chegando. O Cuca não estreou ainda, por exemplo. A gente me parece que o Zé Ricardo tem muito controle do time. Aparentemente, passa isso para mim, que ele tem muito o controle do grupo. Ele mexe no time, ele tira o Diego, substitui, o Diego vai dar entrevista, apoia o Zé Ricardo. Eu acho assim que isso é importante. Claro. Esse é um ponto positivo, que eu acho que isso aí dá um pouquinho mais de gordura aí para o Zé Ricardo. Eu não sei, Moreno, todos nós aqui já temos um certo tempinho de beira de estrada. Lá veio o Paulinho. De pensar que de repente não é bem assim. Essa história, eu acho que não é bem assim. Semana passada, por isso que eu falei, aparentemente um arranhão do Conca com o técnico. Eu nunca vi, essa semana inclusive, o Dorival Júnior entrou aqui no Seleção pelo telefone para esclarecer uma determinada informação que o Santos, quer dizer, que ela saía do Santos e aí o Ademar a veiculou aqui. E aí o Dorival chegou e disse assim, não, porque, poxa, o meu celular não parou de tocar, os jogadores me ligaram, coisa e tal. Eu nunca ouvi um técnico dizer, tô saindo e tô deixando um bando de traíra lá para trás, fulano, Beltrano. O Jorginho, ano passado, dirigindo o Vasco, não, depois de ter dirigido o Vasco, veio aqui, o Marcelo Barreto ficou apertando, mas você teve problema? Teve problema? Não. Poxa, foi um grupo maravilhoso, é do discurso do meio. E vem cá, quantos jogadores você já viu dando entrevista dizendo assim, o professor devia ter saído não, estava fazendo um bom trabalho, eu acho que ele devia ter continuado. Por melhor que seja o substituto dele que vem aqui, eu acho que a diretoria errou. Sempre uma pena. Já viu essa entrevista? Não teve... O que eu vi? Eu acho que o Vitória, quando o Argel saiu, agora, dedicar o título baiano... Dedicar título é uma... Não, mas falar... Amigo, não deveria ter saído. Está errado. Não concordo com a decisão da diretoria. Aí o cara quer ser reserva, então, né? Vai ser o próximo. Concordo que é normal. Ouve isso e falar, não, você bota politicamente correto na resposta sobre o próximo. Por melhor que seja o próximo que vem aí, vamos respeitar o trabalho, espero que ele conte comigo. Só que esse não devia ter sido. Todos ligaram para o Dorival, relato dele aqui na participação no Seleção. De segunda até ontem, dia do jogo, até ontem, meia-noite e meia, não vi um dizendo assim, olha, tudo bem, o Levi está chegando, mas o trabalho foi um erro ter tirado o Dorival. Você viu que hoje nós não... O Santos não jogou bem, o Botafogo foi melhor. Não, a gente continua não jogando bem, não é por culpa do Dorival. Você já viu alguém dizer isso?
Mas você já ouviu o cara falando também que deveria ter tirado mesmo? Ah, não, tá certo. Também não. Tirou o Eduardo Batista, também ele não acertou nosso time. Eu não vi ninguém do Palmeiras falando isso. Ô, doutor, não, o trabalho do Eduardo. Aí você vai defender. Ninguém vai falar. Ele acha que vai encontrar com um cara lá. Se ele fala que o isso tudo é porque não tinha que ter saído, que tá chegando, você não queria que eu tinha que ter ficado outro. Então tá a palavra foi deturpada, ingênuo. 2 semanas atrás essa palavra foi deturpada. A pessoa se declara ingênua, é uma coisa... Porque você acredita, não, mas tem um grupo, isso tudo é cascazola. Eu só não entendo esse raciocínio aí. O Eric Alves está aí, antes dele entrou um 0-0 ainda mais, assim, fora Zé Ricardo, e tudo vai ser melhor. Por que no futebol a gente acredita que quando um cara está mal, principalmente um treinador de futebol, ele está mal para sempre? Tá lá que eu perguntei, ó, não tem nunca mais definido, tem recuperação. Dizendo, ó. Tá bom, mas essa é uma análise de momento. O Rosarino Mota pode até achar que, não, daqui a pouco o Zé vai ter um time definido e vai acertar as coisas. Por que quando a gente acha que um treinador está mal, ele vai estar mal para sempre? Por que a gente chega sempre à conclusão de que o treinador não vai se recuperar ao longo da temporada? O time. Via lá onde eu mexi, ó. Depois que ele foi convocado, não voltou a ser o mesmo, olha lá. Então, quando ele foi convocado, ele tinha... Muralha? O cara tá achando ali. Não, mas ele foi convocado, o Tite assumiu em agosto do ano passado, o primeiro jogo foi em agosto. A seleção brasileira, não sentou nem no banco. Foi lá sujar o uniforme, como só para a gíria do futebol, e aí voltou irremediavelmente mascarado, é isso? Pois é. Viajante com a seleção brasileira. E aquelas convocações que a gente, assim... chamou o jogador do Palmeiras. Quem é que está na parte de cima da tabela, aqui disputando o título? Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Aí faz o seguinte: dá um cada um, para não falcar ninguém, me dá um aqui, um aqui. A gente sabe que tem isso, para não criar nenhum tipo de problema com torcida A, B ou C. Aí o jogo, por exemplo, se o jogo é no Rio de Janeiro, um carinho maior no jogador que joga no Rio. Se o jogo for em São Paulo, acontece a mesma coisa. O que aconteceu com o Muralha na seleção? Quem foi campeão, Carioca? Tomou choque elétrico lá, fizeram lavagem cerebral nele. Eu tô lendo ali, Zé Ricardo não ganhou nada. O cara escreveu ali no Twitter. Pô, tira ele, que ele não ganhou nada. Muito difícil para ele. Está numa situação... Eu acho que entra a seriedade da diretoria. Pois é. A diretoria tem que ser muito serena. Muito. Ele não pode ser torcedor nesse momento. Acho que está caminhando para uma coisa irreversível. Um caminho irreversível. Porque quando o Zé Ricardo chegou ao 3º lugar no Campeonato Brasileiro... eu tô te falando. Eu não vou lembrar isso de cabeça, mas não me lembro. Mas eu não consigo, assim, localizar um campeonato entre 2009 e o do ano passado em que o Flamengo tenha chegado tão longe. Foi melhor. Foi o melhor. Acho que foi a melhor colocação. Foi a melhor colocação. O Flamengo foi campeão de 2009 com 65 pontos, se eu não me engano. Foi a melhor colocação. Ele fez mais pontos. 71, né? Não, e com uma expectativa de ser campeão, não é que chegou por acaso. Brigando lá. Dá certo a história de jogar no Maracanã e não pega aqueles 3 empates. A história do cheirinho pra cá, cheirinho pra lá. Assim, chegou com consistência. Quer dizer, o Zé tava super... diretoria. Eu ia usar a palavra prestigiado no caso. Mas ele estava cheio de moral, técnico novo, nova geração, o cara arrumou o time, etc. Aí, de repente, não sei não, o que estaria pensando Márcio Araújo nesse momento. A serenidade que a diretoria do Flamengo tem que ter agora é aquele negócio assim, não pode ser torcedor, né? Nesse momento. Não pode ignorar o que diz o torcedor, mas tem que relativizar. Quando o Flamengo chega lá no Recife, já tem vaia para o... Como é que era? Bracinho de quê? Bracinho de tiranossauro. Você imagina como é que o torcedor vai, o goleiro vai para o jogo depois de ter ouvido isso do torcedor do time dele. Na chegada do Recife, né? Você chega para um jogo, vamos lá. E que geralmente... Vamos embora. Geralmente quando o time, quando o Flamengo chega, por exemplo, no Nordeste, ele encontra um outro tipo de torcedor, um torcedor mais empolgado, que está mais ali para apoiar. Completamente a crítica. Aí desembarca, tem vaia para o Zé Ricardo, tem vaia para o Muralha, e aplauso para todos os outros. Porque isso pesa também. Passa o Diego, é seleção. Vinícius, é o novo Pelé, vai pro Real Madrid. Labracinho de tiranossauro, não dá, né? Mas aí o cara vai se sentir. Quando ele pegar 2 pênaltis, o cara fala, eu falei que você era um dinossauro, daqueles antigos. Você tem que ficar anos e anos. Por isso que eu digo que vale uma conversa para ver como ele está emocionalmente. E aí dizer assim, não está bem, vamos preservar.
vamos botar o Thiago. É claro. Tem que conhecer o comportamento do jogo do Thiago também. É claro. Do Muralha. Sim, e é claro que vai para o banco, se abate e não volta. Então, isso se recupera nunca mais. Mas isso é que a conversa pode determinar, pode dar pelo menos alguns indícios. Mas é óbvio que conhecendo um pouco da cultura do futebol, com toda a serenidade, com não sei o que daqui e dali, que se o Flamengo no domingo levar o sapeca do Avaí, o jogo é lá em Florianópolis. É óbvio que se o Flamengo levar um sapeca do Avaí, a situação do Zé Ricardo aí sim vai ficar mais complicada do que eu imagino que dentro do Flamengo já esteja para alguns. Até porque o Avaí tem o pior aproveitamento. Precisa dar, eu estava vendo hoje de manhã na redação, 56 chutes para fazer um gol. Então, se o Muralha tomar gol do Avaí, gol defensável, aí ele está morto, né? E vem cá, agora é a terra dele, né? O Figueirense. Não, como era esse aí, vencer esse jogo. E em termos de tabela, para um time que tem ambições como é o Flamengo já jogou 4 pontos fora dentro de casa, contra adversários fortes, nos dois casos. O Atlético Mineiro, que todo mundo considera candidato a título, e o Botafogo, que se não é candidato a título, é candidato a brigar por coisas grandes. E é um rival local, clássico também, sempre. Mas, de 6 pontos, o Flamengo levou 2. Na lógica do Campeonato Brasileiro, quando você deixa de conquistar os pontos em casa, você tem que ir buscar fora. E diante de equipes, como foi o adversário de ontem. Claro que o Sport merece todo o respeito, está disputando o campeonato, e almeja mais nesse Campeonato Brasileiro. Contratou o Luxemburgo, inclusive, pensando nisso. Mas até onde? Não é para ficar meio de tabela, não. O Sport quer Libertadores. Não vai. Sei lá. E o Luxa foi mais pragmático, né, nessa chegada dele. Ele entendeu que o momento não é, que a coisa não estava funcionando bem, então que o momento era de arrumar de trás para frente. Foi ele que lançou a expressão fechar a casinha? Ele lança tanta expressão no futebol que eu acho que é expressão de algum técnico gaúcho. Se eu não me engano. Mas enfim, ele resolveu montar contra o Flamengo um time mais compacto na defesa. O Sport jogou contra-atacando, que não é o padrão do Sport na Ilha do Retiro. Ele ainda não teve condições, e essa é outra crueldade, que aí vai pegar do goleiro ao ponto esquerda na tabela. Ele ainda não teve condições de realizar 3 dias seguidos de treinamento. E nem vai ter. Então, é o time que mais jogou esse ano. E nem vai ter. Não decidiu o Campeonato Pernambucano ainda. Exatamente, com o Salgueiro. E nem vai ter, porque nós vamos ter agora, nesse período, uma sequência de jogos, quarta, quinta, sábado e domingo, que ela vai ser muito reveladora ao final de, como dizia-se antigamente, quem tem garrafa para vender e quem não tem garrafa para vender. A tendência é que o campeão brasileiro, com todo respeito, não perca para o Avaí, mesmo o jogo sendo lá. Time campeão brasileiro. Né? O Sport não seria esse caso. Não seria mas para o Flamengo, nessa conta de ganhar em casa e empatar fora, agora tem que como empatou em casa, teria que ter buscado por isso que eu entendo assim. Contra o Avaí, então, se o Flamengo perder para o Avaí, independentemente das circunstâncias, pênalti, bola na trave, perdeu. Ao final, 1-0. 3 pontos Avaí. Vai ser muito mais difícil do que é no momento. Olha como foi difícil para o Galo. Para a diretoria. Vamos falar desse jogo daqui a pouco. Defender a permanência do Zé Ricardo, porque esse nível de pressão de tudo quanto é lado. Até domingo, você tem uma temperatura alta, mas administrável. Agora, uma derrota domingo é evidente. Isso é do futebol, não é do Flamengo. Futebol é assim. E não é tirando o mérito do Avaí, não. É que o campeão, e eu acho que não vai ser o Avaí, tem que ir lá e ganhar esses pontos. Claro. Muito bem, estamos chegando ao fim do primeiro bloco aqui.